Êxodo capítulo 22. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Versículo 27. Leis civis e religiosas também foram estabelecidas por Deus, a fim de manter a ordem no meio do seu povo. Como legislador e rei de Israel, o Senhor imprimiu em cada lei a sua justiça. As leis sobre a propriedade revelam o zelo de Deus não somente para com a vítima, mas também para com o acusado. Ninguém poderia ser considerado culpado caso os juízes do povo não conseguissem comprovar o ato criminoso. O Senhor nunca coloca coisas acima de pessoas. Até no cuidado acerca dos pertences de seus filhos, ele atentou primeiramente para a reputação e vida das pessoas. Só então, comprovado o ato criminoso, exigia a devida restituição de valores ou bens. Os estatutos, decretos e leis de Deus não impõem ordens absurdas ou hostis. Neles encontramos o seu desejo em que o seu povo se mantenha no contexto de uma sociedade organizada e decente. Apesar de serem leis que foram criadas especificamente para o antigo Israel, podemos extrair algumas aplicações de grande relevância para os nossos dias. Inquestionavelmente, Deus preza pela honestidade nos negócios e detesta o roubo e a corrupção. O verdadeiro cristão deve ser zeloso quanto à administração dos seus bens e jamais deve manter relações ilícitas ou duvidosas. Todo aquele que tem o Senhor como sócio majoritário percebe que o maior lucro é uma vida ilibada e uma reputação de confiança. Louvamos e honramos a Deus quando somos transparentes em nossos negócios. Outras leis mais específicas são citadas neste capítulo e expressam de forma implícita alguns princípios bíblicos: a pureza sexual e espiritual, a caridade e a consagração do homem a Deus. O casamento entre um homem e uma mulher foi instituído no Éden como o propósito do Criador para a humanidade, e o sexo foi criado para ser uma bênção dentro deste contexto. A Igreja de Deus é representada por uma mulher virgem, mas também por uma mulher casada que mantém a pureza no casamento. Efésios capítulo 5, versículo 24. O Espírito Santo não pode habitar em lugar imundo, contaminado por paixões infames. A idolatria, muitas vezes, é comparada ao adultério ou ao sexo ilícito, justamente pelo contexto de impureza e desprezo pelo que é santo. Considero a caridade como sendo o antídoto de Deus contra o egoísmo e a fórmula do céu para o conhecimento de Deus. O amor é a única coisa que quanto mais ofertamos, mais aumenta. O amor genuíno quebra todas as regras da lei da oferta e da procura, porque o amor gerado pelo Espírito Santo é fruto gracioso que não se barganha e nem se corrompe. O verdadeiro amor é o que alimenta, veste e doa, sem pretensões pessoais. O verdadeiro amor não se resume ao interpessoal. Ele é tão extensivo quanto os limites da terra. O verdadeiro amor não se exibe, ele é naturalmente notado. O verdadeiro amor nunca leva a assinatura humana, mas concede ao homem o privilégio de viver na terra a atmosfera do céu. O Senhor nos chamou para sermos homens e mulheres consagrados a Ele. Ser um discípulo de Jesus em um mundo predominantemente mau e egoísta é desafiador. Ser honesto apesar da desonestidade de outros, ser puro diante da corrupção que nos cerca e amar apesar da dureza de coração da maioria é como nadar contra a correnteza. É extremamente exaustivo e, por vezes, pensamos ser impossível, mas o Senhor nunca abandona um filho que persevera. Ele prometeu: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Se aqui formos reconhecidos como discípulos de Cristo, João capítulo 13, versículo 35, muito em breve, Cristo nos reconhecerá como filhos do reino do seu amor. Mateus capítulo 25, versículo 34. Confesse a sua incapacidade diante do Senhor e Ele te ouvirá, porque é Deus misericordioso. Feliz semana, discípulos de Jesus. Rosana Garcia Barros.